Você já percebeu como algumas pessoas dizem que assistem reality show só para passar o tempo, mas ficam visivelmente abaladas quando um participante é eliminado, quando alguém é cancelado ou quando o programa acaba? Isso não é exagero, não é falta de maturidade e não é simples entretenimento. Existe algo muito específico acontecendo no cérebro e na psicologia dessas pessoas. E quando você entende isso, passa a enxergar os reality shows de um jeito completamente diferente. O que quase ninguém percebe é que o apego aos reality shows não começa na curiosidade. Ele começa numa necessidade emocional silenciosa. Não é sobre gostar de fofoca, confusão ou drama. É sobre como o cérebro humano responde quando encontra uma fonte constante de emoção, pertencimento e sentido externo, sem exigir exposição real. Reality shows funcionam como um laboratório emocional seguro, mas o problema não é entrar nesse laboratório. O problema é quando o seu cérebro começa a preferir esse tipo de emoção à sua própria vida. Você sente muito, mas não precisa se comprometer com nada na vida real. O primeiro ponto central é que, para muitas pessoas, o reality show vira uma forma de regulação emocional terceirizada. A vida real é cheia de lacunas emocionais, dias repetitivos, relações mornas, frustrações acumuladas e sensação de estagnação. O programa entrega, em poucas horas, tudo aquilo que falta fora da tela: tensão, conflito, superação, rejeição, vitória, injustiça e alívio. O cérebro não diferencia muito bem se aquela emoção veio da sua própria experiência ou da observação intensa da experiência de outra pessoa. Ele reage do mesmo jeito. Isso significa que, emocionalmente, assistir ao reality vira uma forma de sentir algo quando a própria vida parece emocionalmente parada. Com o tempo, o cérebro aprende que é mais fácil acessar emoção ali do que internamente. Em vez de lidar com o tédio, com o vazio ou com perguntas desconfortáveis sobre a própria vida, a pessoa aperta o play, não por preguiça, mas porque o cérebro sempre escolhe o caminho de menor esforço emocional. Isso não é fraqueza de caráter. É neuropsicologia básica. Outro fator poderoso é a identificação projetiva. As pessoas não assistem aos participantes como espectadores neutros. Elas se projetam neles. Um participante se torna o espelho de quem a pessoa gostaria de ser, ou de quem ela odeia ser, ou de quem já a feriu no passado. Quando alguém é injustiçado no programa, o cérebro revive injustiças pessoais não resolvidas. Quando alguém vence, ativa fantasias de reconhecimento. Quando alguém é rejeitado, desperta medos antigos de exclusão. Tudo isso acontece de forma inconsciente. Essa identificação permite que a pessoa viva emoções reprimidas sem se expor. Ela pode sentir raiva, orgulho, indignação e prazer, sem assumir essas emoções como suas. É mais fácil dizer "eu odeio esse participante" do que encarar por que certos comportamentos ativam tantos gatilhos internos. O reality show vira um palco onde conflitos internos são encenados por outras pessoas. Existe também a ilusão de controle social. Reality shows são construídos para dar ao espectador a sensação de que ele entende as pessoas. Quem é falso, quem é verdadeiro, quem merece ganhar e quem merece sair. Julgar, escolher lados, votar, comentar, defender e atacar. Tudo isso ativa no cérebro a sensação de poder e competência social. Só que essa sensação tem um efeito colateral silencioso e quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Para quem se sente pouco ouvido, pouco validado ou pouco influente na vida real, isso é extremamente sedutor. O cérebro gosta de ambientes previsíveis, onde ele acredita que consegue ler intenções e antecipar comportamentos. Mesmo quando erra, a sensação de estar analisando pessoas gera dopamina cognitiva. A pessoa sente que está exercendo inteligência social, mesmo sem riscos reais. É um treino de julgamento sem consequências diretas. E agora entra um dos mecanismos mais fortes: o reforço dopaminérgico intermitente. Reality shows não são estruturados como histórias comuns. Eles seguem a mesma lógica de redes sociais e jogos de azar. Você nunca sabe quando vai acontecer algo impactante. Um episódio é morno, o próximo explode. Um participante some e depois vira protagonista. O cérebro entra num estado de expectativa constante. E dopamina não é o neurotransmissor do prazer. É o neurotransmissor da antecipação.
Isso cria o ciclo clássico do vício. Não é assistir que prende, é esperar pelo próximo momento que vai valer a pena. É por isso que quando o episódio termina, a sensação não é de satisfação, é de suspensão, como se algo tivesse sido interrompido no meio. Quando o episódio acaba, fica uma leve inquietação. Quando a temporada termina, algumas pessoas sentem um vazio real. Não porque o programa era incrível, mas porque o cérebro perdeu uma fonte previsível de estímulo emocional. Outro ponto pouco falado é a comparação social disfarçada. Mesmo quem afirma assistir sem se envolver, está comparando o tempo todo. Para algumas pessoas, isso serve para aliviar inseguranças. Para outras, reforça sentimentos de inadequação. Em ambos os casos, a comparação externa ocupa espaço que poderia ser usado para olhar para dentro. Reality shows oferecem uma narrativa simples para emoções complexas. Eles transformam relações humanas em histórias fáceis de acompanhar, com vilões, heróis e finais aparentes. A vida real não funciona assim. E quanto mais confusa, incerta ou insatisfatória a vida da pessoa, mais atraente se torna esse tipo de narrativa. Há ainda um detalhe importante que quase nunca é discutido. Reality shows também oferecem uma forma de pertencimento coletivo imediato. Assistir não é uma experiência solitária. Existe uma sensação de estar junto de milhões de pessoas sentindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Comentários, memes, discussões e torcidas criam uma comunidade temporária, onde a pessoa sente que faz parte de algo maior. Para quem se sente desconectado socialmente, isso supre, ainda que momentaneamente, uma necessidade humana básica de vínculo. Além disso, esse tipo de conteúdo simplifica dilemas humanos complexos em decisões rápidas e julgamentos claros. Na vida real, relações são ambíguas, emoções são contraditórias e quase nunca existe um certo ou errado evidente. O reality reduz essa complexidade. Ele transforma conflitos profundos em narrativas digeríveis. Isso alivia a carga mental de quem já está emocionalmente sobrecarregado, porque pensar profundamente cansa, enquanto torcer, julgar e reagir é mais fácil. E talvez o ponto mais delicado seja este. Quanto mais tempo alguém passa vivendo emoções intensas através da vida de outras pessoas, menos energia sobra para investir na própria experiência. Não por falta de capacidade, mas por adaptação do cérebro. Ele aprende onde a emoção é mais acessível. Por isso, sair desse ciclo não começa com cortar o reality show, mas com recuperar espaços na vida real, onde sentir, se envolver e se expressar volte a fazer sentido. É importante dizer algo com muita clareza. Assistir reality show não é um problema em si. O problema surge quando o programa passa a ocupar funções que deveriam ser exercidas pela própria vida emocional da pessoa. Quando vira a principal fonte de emoção, de pertencimento, de validação ou de identidade. E o mais difícil de perceber é que esse deslocamento emocional não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, até o dia em que a vida real começa a aparecer sem graça perto da emoção da tela. Os sinais de alerta não estão na quantidade de episódios assistidos, mas na relação emocional com o conteúdo. Irritação intensa quando alguém é eliminado, a necessidade constante de defender participantes como se fossem pessoas próximas e a sensação de vazio quando o programa acaba. Tudo isso indica que o reality deixou de ser entretenimento e virou compensação emocional. No fundo, pessoas que se envolvem profundamente com reality shows não estão fugindo da realidade. Elas estão tentando sentir algo que a realidade, do jeito que está, não está oferecendo. Emoção, reconhecimento, pertencimento e sentido. Quando entendemos isso, o julgamento perde sentido. Não se trata de criticar quem assiste, mas de compreender o que está sendo buscado ali, porque toda forma de consumo emocional intenso revela uma necessidade não atendida. E talvez a pergunta mais importante não seja por que você assiste tanto reality show, mas o que esse programa está te dando que a sua vida não está? Essa resposta, quando aparece, costuma ser desconfortável, mas também é libertadora. Se você se identificou com alguma parte desse vídeo, eu gostaria que você respondesse nos comentários. O que esses reality shows despertam em você? Se esse conteúdo te trouxe clareza, deixa um like. E se quiser continuar explorando como o cérebro e o comportamento humano realmente funcionam, sem julgamento e sem simplificações,
se inscreve no canal. Até a próxima.